E agora viajamos até ao espaço com a habitual rubrica A Última Fronteira. Está connosco o Miguel Gonçalves, o Coordenador Nacional da Sociedade Planetária. Bom dia, Miguel. Bom dia. E hoje vamos falar de argilas. Argilas, e como é interessante falar de argilas quando falamos da presença de argilas noutros corpos do Sistema Solar. Aqui na Terra é obviamente corriqueiro, e aquilo que nós sabemos da Terra sobre argilas é que são sempre compostos em que a água esteve presente, e portanto quando falamos de argila e de eventuais presenças de águas noutros corpos, então a curiosidade científica aumenta imensamente. E esta semana, curiosamente, a argila foi tema de debate e descoberta, e vamos começar aqui, precisamente em Marte, porque foi apresentado um estudo sobre a argila, e quando nós falamos em argila em Marte, e nós já descobrimos imensos depósitos, zonas de Marte com a presença de argila, mas a comunidade científica associava sempre esta argila como uma argila muito antiga, portanto estava datada, e que demonstrava que então houve uma presença de água em alturas muito mais embrionárias de Marte, dito de outra maneira, muito mais distantes no tempo do que o presente. E porquê é que os astrónomos, os cientistas pensaram isso? Porque nós geralmente encontramos este tipo de argila numa zona de Marte, que está associada ao período chamado período Noachiano de Marte, porque era encontrado em regiões de Marte mais antigas, precisamente. E de onde é que vinha esta argila? Bom, é mais ou menos intuitivo. Nestas zonas de Marte, quando se registava o impacto de outros corpos rochosos com Marte, esse material, esse corpo escavava, no fundo, partes da zona de Marte mais profundas, portanto, abaixo da superfície de Marte, e atirava para o ar, refletia para o ar, material precisamente mais profundo de Marte. E parte desse material seriam precisamente as argilas. Portanto, essas argilas estariam em zonas mais profundas de Marte, que é como quem diz, zonas geologicamente mais antigas em Marte. E houve então um conjunto de cientistas que decidiu testar, ver se de facto era isso, se essa afirmação era mesmo verdadeira, neste espírito científico de contestar todas as nossas ideias mais ou menos fixas. E então, eles analisaram cerca de 633 picos centrais de crateras de impacto em Marte, e descobriram em 265 dessas crateras de impacto, de facto, a presença de argilas. Bom, e dentro dessas 265 presenças de argilas, em 65% dos casos, eles confirmaram que, efetivamente, essa argila era uma argila subterrânea, portanto, uma argila antiga, denunciando que, em tempos muito antigos, houve ali a presença de água em Marte. Em 65%, quer dizer que em 35% dos casos, o que os cientistas descobriram foi que essa argila não poderia ser datada precisamente numa altura tão distante, tão remota de Marte. Dito de outra maneira, 35% das descobertas de argilas são de argilas muitíssimo mais recentes. E o que é que isso quer dizer mais recentes? Cerca de 2 mil milhões de anos ou até mais recentes em Marte. Quer isto dizer que aquelas argilas foram formadas provavelmente no local, depois de impactos, e, portanto, não podem estar datadas de uma maneira tão antiga na história marciana. Dito de uma outra maneira ainda, se quisermos, se calhar a presença de água em Marte, isto é um tópico absolutamente fundamental para estudarmos a eventual astrobiologia em Marte, se calhar a presença de água em Marte estendeu-se por períodos muito mais dilatados na história de Marte do que aquilo que nós pensávamos. Obviamente que este tipo de estudo requer cada vez mais observações, requer também e permite desde já uma outra coisa muito interessante, é que sinaliza precisamente às próximas missões a Marte onde é que nós devemos ir investigar a presença de argilas mais recentes. Portanto, este estudo permitiu-nos localizar, determinar onde é que possivelmente podemos encontrar registros de uma presença de água marciana em tempos muito mais próximos. E ainda continuando em argila, falando em argila, passamos para um outro corpo, que é este que nós estamos a ver, Ceres. Nós temos a sonda Dawn, que está a fazer órbitas cada vez mais próximas da superfície e a analisar Ceres. E esta cratera que nós estamos a ver desperta a curiosidade dos cientistas desde que foi descoberta. É a cratera de Okator, mede cerca de 90 km de diâmetro, e aquela zona mais brilhante que nós estamos a ver no centro mede cerca de 10 km de diâmetro. E aquilo, Cristiana, tem sido um enigma para os cientistas que perguntaram o que raio é aquele ponto tão brilhante ali. E o que é certo é que nós hoje sabemos que Ceres tem cerca de 130 áreas brilhantes,
Esta é provavelmente a mais brilhante, reflete cerca de 50% da luz que incide naquela zona. E os cientistas perguntaram, mas aquilo será que é uma grande quantidade de gelo que reflete uma enorme quantidade de luz solar? Será que aquilo será sal? Bom, a CERS, ou melhor, a missão DAWN, vem agora responder que aquilo é mesmo um tipo de sal, ou provavelmente será um tipo de sal, que tem este nome que é sempre tão bonito de dizer pela manhã, sulfato de magnésio, chamado hexaidrato. E, portanto, como é que aquilo foi parar ali? Provavelmente terá sido o embate de vários outros asteroides de pequena ou de maior dimensão e de cometas que terão contribuído, terão deixado este tipo de sal à superfície. Mas um dos dados mais interessantes, revelados também esta semana sobre CERS, é que os cientistas descobriram em argilas, precisamente ali em CERS, argilas ricas em amoníaco. Porquê é que isto é interessante, Cristiana? Porque o amoníaco não devia estar ali. Às condições superficiais, às temperaturas de CERS, e também estes dados revelam-nos que durante o dia de CERS nós encontramos ali temperaturas fresquinhas, entre os 30 e os 90 graus negativos, a essas temperaturas nós não deveríamos encontrar amoníaco ali, ou argilas ricas em amoníaco. Quer dizer que há ali outras substâncias químicas que ajudam à presença de amoníaco, mas a própria existência de amoníaco é um enigma, porque levanta outros problemas, ou pelo menos permite de reescrever, digamos assim, a história da criação ou da origem de CERS. É que nós encontramos amoníaco nestas quantidades e estas pressões, estas temperaturas, em regiões muito distantes do Sistema Solar do que aqueles onde está CERS. Relembro que CERS está no meio da cintura de asteroides, entre Marte e Júpiter, e nós encontramos este tipo de constituições em regiões do Sistema Solar exterior, para lá dos planetas gasosos do Sistema Solar. E, portanto, isto quer dizer que, das duas uma, ou CERS foi criado, apareceu, digamos, a sua gênese está localizada em zonas muito distantes do Sistema Solar interior, ou seja, para lá de Neptuno, ou então CERS foi efetivamente contaminado, altamente contaminado por elementos desse tipo, através do choque de asteroides e cometas, a uma taxa considerável. Mas, muito provavelmente, nós vamos ter que investigar melhor onde é que foi a incubadora de CERS, devido precisamente à presença deste amoníaco em argilas de CERS. E por fim, Miguel, apresentas-nos a verdadeira estrela da morte de Star Wars. Como é óbvio, nós vamos à boleia de toda a epopeia de Star Wars para apresentar, caros telespectadores, a verdadeira estrela da morte do nosso Sistema Solar. Ora, é aquele pontozinho que nós estamos a ver ali, que dá pelo nome de Mimas. É a lua mais interior, mais pequena de Saturno. E porquê é que dizem que é claramente a estrela da morte do nosso Sistema Solar? Bom, o próximo vídeo vai revelar isso. É que, de facto, é muitíssimo parecida com a mítica estrela da morte de Star Wars. E porquê? Por causa daquele pontozinho que nós estamos a ver ali, pontozinho, enfim, estou a ser simpático. Aquilo é a cratera de impacto de Herschel, tem cerca de 130 km de diâmetro e esta lua de Saturno é tão apocalíptica como a própria estrela da morte. Porquê? Porque se o impacto que deu origem àquela cratera fosse um bocadinho maior, se o corpo que bateu ali fosse um bocadinho maior, provavelmente partiria a meio esta lua de Saturno. Portanto, vamos à boleia de Star Wars para apresentar uma outra lua de Saturno. E muito rapidamente, 2 louvores para a astronomia portuguesa, para Jorge Martins, Nuno Santos e Pedro Figueira, e também ainda Cláudio Melo, porque a técnica que inventaram para descobrir, para ler, para detectar diretamente a luz dos exoplanetas foi considerado uma das 10 grandes descobertas do ano pela revista, pela publicação Physics World. E, por outro lado, também para Elizabeth da Cunha, uma cientista, também uma astrónoma, formada aqui na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, que em terras australianas ganhou uma das mais prestigiadas bolsas de investigação atribuídas pelo governo australiano para a formação de estrelas. Até ao próximo fim de semana, já depois do Natal.